Vamos lá. Pessoal, o Eduardo e o Felipe deixaram para mim 2 minutos aqui para falar de tudo de engenharia de software. O combinado era acabar 9, não vai dar, vou passar um pouquinho. Pretendo usar aqui uns 20, 30, 1h30 no máximo a mais. Brincadeira. Sobre o GAT3, não sei se o pessoal já sabe, mas o GAT ele foi uma turma que teve um curso focado em alunos que já tinham conhecimento já básico da parte de TI. Então o curso ele foi todo focado em matérias mais avançadas, em assuntos mais específicos, assuntos que não são vistos com tanto detalhe dentro do curso básico. Então ele foi um curso que ele teve uma produtividade muito alta, porque a gente conseguiu pegar os assuntos mais específicos, os assuntos mais avançados e abordar isso com alunos que já tinham conhecimento do básico. Então foi bem produtivo, vai ter agora o GAT3. Esse eu recomendo para valer. Tá, por conta do sucesso que foi o primeiro. Inclusive, vocês têm vários colegas aí que fizeram o primeiro, é só perguntar, só ver na internet que todo mundo gostou. Vamos lá, vou falar bem rapidinho aqui, vai ser uma revisão mesmo. O que a gente tem que saber da parte de ciclo de vida? Primeira coisa, a gente tem que saber reconhecer os principais modelos. Vou falar no ritmo do Felipe, tá ok, pessoal? Qualquer coisa vocês pedem para eu ir mais devagar. O que a gente tem que saber sobre os modelos? Falou em modelo cascata, eu tenho que saber que é um modelo sequencial, é um modelo linear. Qual é o problema do modelo cascata? Qual a vantagem do modelo cascata? A gente tem problema e tem vantagem. Os problemas é que o modelo cascata ele entrega o produto para o cliente em que parte do processo de desenvolvimento? No final. Então muitas vezes você começa o seu processo de desenvolvimento e depois de um ano você vai lá para o seu cliente e fala, olha, está aqui o seu software. E aí nesse meio tempo muita coisa já mudou e às vezes nem serve mais, nem atende mais as necessidades do cliente. Tem vantagem o modelo em cascata? Tem vantagem. Por ser um modelo sequencial, ele é de fácil visualização. Você consegue olhar no seu cronograma e saber quais são as equipes que você tem que alocar naquele momento. E saber qual a equipe que vai não vai ser mais necessária e quem que vai precisar atuar a partir daquele momento. Então ele é considerado um modelo de fácil gerência por conta da sequencialidade das informações. Além disso, o modelo cascata ele é muito bom também quando você tem um conhecimento dos seus requisitos de negócio. Pressupondo que você já entenda a regra de negócio e aquela regra de negócio ela não tende a ser alterada, então esse modelo ele vai servir muito bem. Você vai conseguir trabalhar num fluxo sequencial do início ao fim. Lógico que na prática, a maioria das vezes os processos eles não seguem essa sequencialidade e aí nessas situações o modelo cascata acaba sendo uma má escolha porque ele não comporta as mudanças que vão ocorrer ao longo do ciclo de desenvolvimento. Falei em sequencial, falei em cascata. Só o modelo cascata, que eu tenho como paradigma sequencial. Qual outro modelo que eu tenho? Modelo em V. O modelo em V é uma abordagem derivada do cascata, onde ele considera o seguinte, o seu processo de desenvolvimento, ele continua sendo sequencial, ele continua sendo linear. Só que você tem, no lado direito correspondente desse modelo, você tem atividades que visam garantir os testes de cada atividade do lado esquerdo. Então imagina o seguinte, eu tenho aqui o meu levantamento de requisitos, eu vou ter desse lado os meus testes de usuário. Teste de usuário eu foco na aceitação do usuário. Então, meu usuário vai verificar se aquele requisito está definido de maneira adequada. Então, o modelo em V ele é uma abordagem sequencial, mas antes de eu ir para cada fase, eu faço uma checagem relacionada a testes. Então, ele é um modelo que tem um foco muito grande na qualidade, para poder tentar resolver problemas do cascata, que era referente a acumular risco. Depois disso, a gente tem a ideia do modelo incremental. O modelo incremental foi a primeira abordagem voltada a você entregar parte do seu sistema, considerando que o seu sistema pudesse ser quebrado como se fosse um quebra-cabeça. Então você tinha aqui uma parte que era independente das outras. Você podia trabalhar nessa parte, você podia trabalhar no incremento. Isso permitia que você pudesse trabalhar riscos técnicos. Você poderia começar trabalhando aquela parte do sistema que era menos propensa a erro. Imagina, por exemplo, você tem um sistema grande, você pode separar esse sistema em módulo de RH, módulo financeiro, cada parte dessa é um incremento. E no final, todas elas juntas, todo esse módulo junto vai formar o seu sistema. O modelo RAD é um modelo que visa trabalhar com a ideia de você reaproveitar, de você utilizar softwares de terceiros para poder pular ali a etapa do ciclo de vida de levantamento de necessidade, de construção. Você pega um software pronto, pega um módulo pronto, uma biblioteca pronta e utiliza ela dentro do seu sistema. Com isso, você consegue entregar softwares funcionais em torno de 60 dias, que é o prazo que o modelo RAD trabalha. Prototipação. Falei de prototipação, tem que lembrar de duas palavras: prototipação evolucionária e prototipação descartável. Prototipação evolucionária. Eu começo a partir de um protótipo
para validar algum requisito, para validar alguma informação com o meu usuário e vou evoluindo esse protótipo até que ele se transforme no meu sistema final. Nesse modelo de prototipação evolucionária, o meu protótipo ele vai crescendo até que ele mesmo vai ser o sistema final que vai ser utilizado pelo usuário. E a prototipação descartável? Prototipação descartável, eu utilizo um protótipo para validar algum requisito, e uma vez que esse requisito foi validado, foi entendido qual é a minha necessidade, eu descarto o meu protótipo e continuo meu processo de desenvolvimento. Prototipação tem qualidade? Prototipação tem ciclo de desenvolvimento? Sim, a prototipação ela tem um ciclo de desenvolvimento, onde esse ciclo de desenvolvimento ele é todo focado na construção rápida de um protótipo. Então percebam que aqui eu vou ter um ciclo de desenvolvimento, eu vou ter uma modelagem de requisitos, eu vou ter uma definição das minhas necessidades, modelagem, construção, vou ter tudo isso, só que tudo isso rápido. Tanto que o próprio nome é modelagem rápida do protótipo, desenvolvimento rápido do protótipo. Por quê? Porque o meu objetivo final é o protótipo em si, é validar uma informação, e não o sistema pronto. E por que eu estou falando isso? Porque esse é um dos problemas da prototipação. Muitas vezes você entrega o protótipo para o seu usuário, e quando o usuário vê aquele protótipo, ele fala assim, opa, pode deixar aqui que eu já quero começar a utilizar. E aí eu pergunto, tem qualidade ali dentro? Tem no nível de um protótipo, mas não para nível de um sistema. Então ele querer utilizar alguma coisa que é um protótipo, não teria o mesmo grau de utilidade, o mesmo grau de qualidade que teria num processo, num projeto final. Protótipo, outro problema que a gente tem do protótipo. Muitas vezes você apresenta um protótipo, faz um desenho, algo e apresenta para o seu usuário e às vezes você está levando em consideração características que a tecnologia não permite que sejam utilizadas. Você vai mostrar uma informação e vai falar assim, olha, você pode clicar nesse botão e aí vai abrir uma janela aqui na frente, vai abrir essa janela de forma dinâmica e você vai poder preencher as informações. E aí quando começa o processo de desenvolvimento, esse sistema é desenvolvido em COBOL. E aí você tem um problema que a própria linguagem é limitador para isso. Então você se antecipou algumas decisões que não são possíveis tecnologicamente. Esse é um outro problema que tem também do modelo de prototipação. Modelo espiral. Palavra-chave do modelo espiral. Risco. Sempre que falar de risco, eu estou falando do modelo espiral? Não, pessoal, palavra-chave não funciona desse jeito. Sempre que eu estiver falando de risco, provavelmente eu estou falando do modelo espiral. Mas eu tenho que ler a questão, ver se não é uma pegadinha do examinador para tentar botar a palavra risco solta lá dentro e fazer referência a um outro modelo, só para a gente cair na pegadinha de quem estudou só por palavra-chave. O modelo espiral ele é um modelo que tem esse nome por seguir um fluxo em espiral, onde o processo de desenvolvimento é dividido em fases, sendo que a cada passagem em todas as fases da minha espiral, eu vou ter uma etapa totalmente voltada à análise dos riscos. Isso vai demandar o quê? Isso vai demandar uma equipe experiente, uma equipe que saiba fazer análise de risco. E a cada passagem na espiral, eu posso ter situações que eram inesperadas anteriormente. Isso vai fazer com que eu possa ter a possibilidade de alterar o meu contrato. Imagina você negociar com o seu usuário um contrato onde você vai falar o seguinte, olha, o valor é 5 mil, mas pode ser que amanhã seja 10 mil. Então ele tem essa questão da difícil negociação contratual, porque como você está tratando risco, a qualquer momento pode aparecer um risco novo que não foi antecipado e isso incide em todo o seu projeto. Outro problema que você tem em cima do modelo espiral, a necessidade de ter uma equipe bem treinada, uma equipe que saiba fazer análise de risco. Não adianta você botar uma meia dúzia de pessoas lá dentro e falar, olha, vamos fazer análise de risco. Não, eles têm que ser capacitados para isso. Modelo concorrente, eu vou trabalhar os estados que a minha tarefa ela tem em determinado momento, então eu vou conseguir ver se a minha atividade de levantamento de requisitos, ela está em homologação, ela está pendente de testes, ela está finalizada, então eu tenho todos os status das minhas tarefas representadas dentro do meu modelo. Modelo de componente, focado na reutilização. Lembra que eu falei de um outro modelo que também é focado na reutilização? RAD, beleza. Componente é igual ao RAD? A diferença é o seguinte, o RAD eu utilizo softwares de terceiro para poder ganhar ali na minha produtividade, ganhar no meu tempo do ciclo de vida. O componente, ele não especifica isso. Então o componente eu posso ou criar alguma coisa do zero ou utilizar algo de terceiro, desde que em ambas as situações eu faça algo pensando na reutilização, algo pensando em como que eu vou fazer para reutilizar isso futuramente, montando ali uma base de ativos reutilizáveis. Métodos formais. Método formal é uma abordagem que ela é completamente voltada para situações onde as abordagens tradicionais não conseguem atuar. Por exemplo, situações onde você envolve ali perda financeira muito grande ou perdas humanas. Então, a promessa do método formal é um software livre de falhas.
Ele trabalha com algumas notações, notação Z, notação B, todas elas são baseadas em algoritmos matemáticos. Então ele tenta provar matematicamente que um requisito foi bem formulado e foi implementado da maneira correta. Vai utilizar em situações extremas que não são cobertas pelas situações tradicionais. Problema do método formal. Você conversar um ML com o seu usuário já é complicado. Imagina você conversar mostrando para ele uma prova matemática e pedindo para ele, olha, valida isso aqui para mim. Então é um problema muito grande, além de você ter ali, tem que ter um entendimento das notações matemáticas para poder fazer essa definição de forma que possa ser validada depois. E o aspectos, você vai tratar requisitos transversais. Que são requisitos transversais? Requisitos que ocorrem do início até o fim do seu projeto. Qualidade, segurança, log, auditoria, tudo isso são requisitos que não vão ocorrer em uma única fase do seu processo de desenvolvimento. Eles vão ocorrer ao longo de todo o ciclo de vida. Beleza? Corri muito? Pra caramba, né? Mas a ideia aqui é a gente rever a partir do que todo mundo já conhece em cima desses assuntos. Teste, pessoal. Diferença de verificação para validação. Cai muito em prova isso e muita gente se confunde nesse conceito. Verificação é se eu estou fazendo meu produto da maneira correta. Se aquele requisito foi feito corretamente. Se aquilo que eu fiz foi feito da maneira que foi pedida, da maneira que foi solicitada dentro do requisito. Se eu consigo pegar uma funcionalidade e consigo ver que tem um requisito que corresponde àquela funcionalidade. E validação. Validação é garantir que aquilo que eu estou entregando vai ser útil para o usuário. Em que situação? Imagina o seguinte, o usuário ele te pediu uma coisa, você fez exatamente o que ele te pediu. Então eu posso dizer que eu atendi a verificação? Fiz o que ele pediu de forma correta. Posso? Posso. Eu posso dizer que eu atendi validação? Aí eu preciso saber se aquilo é útil para ele, porque muitas vezes ele pode chegar para mim e falar assim, poxa, não era bem isso que eu quis, não foi isso que eu quis dizer. Nesse caso, eu atendi verificação, que eu fiz da forma correta, mas eu não atendi validação porque não é o que ele esperava, é algo que não vai ser útil, que não vai ser utilizado por ele posteriormente. Abordagem, a gente tem duas abordagens, abordagem caixa branca e abordagem caixa preta. Abordagem caixa branca, eu tenho acesso ao código-fonte. Abordagem caixa preta, não tenho a menor ideia, não consigo ver o código para mim é uma caixa preta realmente. Eu sei que eu coloco uma informação, ele processa e me retorna uma saída. Como ele está processando, eu não sei e nem preciso saber. Temos que saber diferenciar a caixa branca de caixa preta e, além disso, tão importante quanto, temos que saber quais são as técnicas de um e quais são as técnicas de outro. Tem que tomar muito cuidado para não confundir. As bancas costumam falar muito de particionamento de equivalência. E particionamento de equivalência é uma técnica o quê? Caixa preta. Perfeito. Técnicas caixa branca, complexidade ciclomática. O que é complexidade ciclomática? É um numeral, é uma informação que vai trazer ali uma quantidade de caminhos independentes que eu tenho dentro do meu sistema. Quantos caminhos eu posso percorrer de maneira única e chegar ao final do meu sistema. Complexidade ciclomática diz que eu preciso testar esses caminhos? Não, complexidade ciclomática vai me dar um valor, vai me dizer 5. Significa que eu tenho 5 maneiras de chegar do início ao fim do meu projeto sem repetir esses caminhos. Só isso, ele está me dizendo quantitativo. Caminho básico, aí é outra técnica. Caminho básico diz o seguinte, pega agora cada um desses caminhos independentes e exercita todos eles. E percorre todos eles para garantir que os caminhos independentes foram feitos de maneira correta. E teste de estrutura de controle, aqui está englobado qualquer tipo de teste que se refira ao comportamento interno do sistema. Tenho que testar minhas variáveis, testar os meus loops, testar os meus ifs, qualquer tipo de situação que eu tenho que testar, que eu preciso ter acesso ao código, vai estar englobado aqui dentro dos testes de estruturas de controle. Tudo isso a gente vai ter que ter informação do código. A gente tem que olhar o código para saber qual a quantidade de caminhos que a gente tem. Esse cálculo ele é feito baseado nos caminhos existentes dentro do sistema. Caminho básico é a própria percorrer ali os caminhos do meu sistema. Estrutura de controle é o código em si propriamente. E as técnicas caixa preta, um teste baseado em grafo, onde eu vou apresentar uma representação em grafo dizendo o seguinte, olha, clica no menu opção. O menu opção vai abrir uma tela que você pode imprimir um relatório. Imprimir um relatório vai possibilitar você gerar e enviar para a impressora ao seu relatório. Eu entrego isso aqui para o usuário pega isso, entra no sistema, clica em opção, clica em imprimir, verifica se saiu o relatório. Posso colocar mais informação aqui, posso dizer, olha, clicou no menu, na opção, em menos de 2 segundos tem que abrir a janela de impressão de documento. A janela de impressão de documento tem que ser da cor verde, tem que ser da fonte Arial.
Concordam que qualquer pessoa que eu entregue isso aqui vai ser capaz de testar aquele sistema? Ela vai precisar ter informação do código? Não, ela está olhando aqui o funcionamento do sistema e ela vai fazer esses testes baseado na representação em grafo. Particionamento de equivalência. Particionamento de equivalência é uma técnica que diz o seguinte: ao invés de você testar diversas combinações dentro de um intervalo de elementos, teste apenas combinações que não se repitam. Teste apenas classes equivalentes. Por exemplo, imagine que a gente tenha um intervalo de valores entre 20 e 30. Posso testar com o valor 21 para ver se é válido esse meu intervalo? Posso testar com 23? Posso testar com 25? E agora eu quero testar se é inválido. Posso testar com 5? Posso testar com 31? 1? 0? Posso, não posso? Mas o que eu estou tendo aqui? Repetição. Vocês concordam que tanto se eu testo 0, 5, 3, 1, eu estou testando uma mesma classe de informação, que são os meus valores inválidos? Então basta com que eu substitua isso aqui por um único valor apenas. Um valor menor que 20. Então eu coloco aqui 5. Aqui dentro, mesma coisa. Basta com que eu utilize um único valor, 21. E aqui, qualquer valor maior que 30. Só que basta com que eu escolha um. Por quê? Redundância não é bom. Se eu vou testar um conjunto de valores, basta com que eu tenha um valor limite ali dentro. O que eu fiz? Peguei meu intervalo de valores e quebrei em classes de dados equivalentes. Uma classe de dados válida, uma classe de dados inválida, outra classe de dados inválida. Eu escolho um valor em cima disso. Ele me diz quais são os valores que eu tenho que utilizar? Não, mas a análise de valor limite diz. A análise de valor limite diz que os erros eles acontecem nas fronteiras do seu sistema. Então o erro não vai acontecer aqui no 25, no 26. Ele vai acontecer exatamente aqui na fronteira, no limite. Ele vai acontecer no 19, no próprio 20 ou no 21. Então a análise de valor limite ele é muito utilizado em conjunto com o particionamento de equivalência, da mesma forma que o caminho básico é utilizado em conjunto da complexidade ciclomática, fazendo com que, ao invés de você escolher qualquer número, escolha números fronteiriços. Então a análise de valor limite vai me dizer, você vai escolher um valor, mas escolha um valor fronteiriço. E matriz ortogonal, que é o conhecido como teste de todos os pares, que é uma situação quando você tem um conjunto pequeno de informação, mas esse conjunto de pequeno pode ser combinado de diversas formas, que vai gerar um conjunto muito grande. E aí, ao invés de eu testar todas as combinações, eu faço um teste dos pares que se repetem apenas. E maximizo a chance de eu encontrar algum erro testando uma menor quantidade de informação. Níveis de teste ou estratégias de teste. A gente tem o teste unitário, que seria o primeiro tipo de teste a ser realizado dentro do sistema, que é o teste que é realizado na menor unidade do seu programa, na menor unidade de sistema existente. Testei a minha unidade, verifiquei que ela está funcionando corretamente, passei pelo teste unitário. O teste ele deve preferencialmente ser executado por quem, pessoal? Pela própria pessoa que fez? Preferencialmente, o teste ele tem que ser executado por terceiros. Por quê? Para você tirar da jogada o conflito de interesse. Beleza. Teste unitário, ele deve ser preferencialmente executado por terceiros? Não. Porque o teste unitário ele é muito simples. A ideia dele é só ver se a menor unidade de código, se ela recebe informação e processa. Se a entrada gera a saída correta. Então ele é muito simples. Então ele pode ser executado pelo próprio desenvolvedor. O desenvolvedor é quem geralmente vai testar as unidades do seu sistema. Testou as unidades. Agora eu sei que cada uma delas funciona de forma individual. Eu quero ver se elas continuam funcionando corretamente quando eu integro elas, quando eu faço com que elas se relacionem. Aí que é o chamado de teste de integração. Teste de integração pode ser executado pelo desenvolvedor? Pode também, porque é um teste que vai ser executado no âmbito da programação. Então é um teste para validar o comportamento interno do sistema. Faz parte do próprio processo de desenvolvimento. Testei, verifiquei que os meus componentes continuam funcionando quando estão integrados. Agora chegou a hora de eu aumentar esse meu teste. Agora chegou a hora de eu verificar se o meu teste ele continua funcionando quando eu estou tratando o sistema como um todo. E aí é o objetivo do teste de sistema. Dependendo do autor, eu posso ter o teste de sistema primeiro ou depois. Não tem a ordem, a unidade, a integração, depois depende do autor. O teste de sistema ele vai ser um teste que vai executar no sistema como um todo, para verificar o seguinte: funciona individual, funciona relacionando, funciona como um todo agora, levando em consideração não só software, mas hardware, levando em consideração o ambiente. Funcionou, beleza. Chegou a hora de fazer o teste de aceitação. Teste de aceitação, foco no usuário. Teste de aceitação
meu objetivo principal é pegar o de acordo do usuário, é garantir que o usuário está de acordo com aquilo que está sendo feito. A única diferença do teste de aceitação para os outros é essa vinculação ao usuário. Teste de aceitação ele pode ser realizado teste alfa ou teste beta. Qual a diferença? Teste alfa, eu estou no ambiente do desenvolvedor. Teste beta, eu estou no ambiente onde eu não tenho controle. O ambiente é um ambiente caótico, um ambiente real. Beleza? Tipos de teste. Teste de regressão. Teste de regressão, sempre que tiver alguma mudança num item do meu sistema, eu pego aqueles testes que já foram executados e foram bem sucedidos e reexecuto novamente para verificar se aquela mudança vai causar algum efeito colateral indesejado dentro do meu sistema. Entenderam? Ou ficou... Entenderam? Teste fumaça. Teste fumaça vem da ideia lá do bombeiro hidráulico, quando vai consertar um encanamento, pegar o cano, soprar fumaça de um lado e ver se a fumaça percorre todo o caminho para sair do outro lado. Por quê? Porque isso é o mínimo que ele precisa ter de informação para saber se ele continua ou não trabalhando. No software, ele vai soprar fumaça de um lado? Não, às vezes até dá vontade, né? Fazer uma cumba lá, alguma... No software você vai verificar se não tem nada impeditivo, se não tem nada impedindo o fluxo de informação de um lado até o outro. Ou seja, você vai verificar se a integração está funcionando corretamente. O objetivo é mostrar os erros impeditivos. Teste de recuperação. Forço o meu software a falhar e verifico se ele retorna ao estado normal automaticamente. Teste de segurança. Vale tudo. O teste aqui de vulnerabilidade. De tentar conseguir fragilizar o meu sistema ou acessar alguma informação de forma indevida. Teste de esforço, caráter destrutivo. Esse teste, meu objetivo é derrubar o sistema para verificar qual é o ponto de falha, qual é o momento que meu sistema não consegue mais atender. O sistema está preparado para atender 10 usuários simultâneos, vou testar com 100 usuários, vou verificar ali se eu consigo forçar a destruição desse meu software. Teste de desempenho, vou verificar se, dadas as condições que aquele software diz que atende, se ele continua atendendo com bom desempenho. Por exemplo, ele disse que atende 10 usuários simultâneos. Eu vou testar com 10 usuários simultâneos e vou verificar se os requisitos de desempenho continuam mesmo, se eu continuo atendendo com qualidade. Teste de disponibilização eu vou utilizar para quando eu for entregar um sistema que vai ser executado em várias arquiteturas, várias plataformas. Vou executar um sistema que vai funcionar na web, então eu vou ter que testar no Internet Explorer, no Mozilla, no Firefox e assim vai. No Mozilla, Firefox, Mozilla, Chrome e por aí vai. Beleza? Requisito. Para ver se ele costuma funcionando em várias plataformas. Estresse é sinônimo de quê? Estresse é sinônimo de esforço para FGV. Para Quadrix, para DataPrev e para Consulplan, não. Então, estresse, esforço, já foi. Estresse, esforço, carga, tudo a mesma coisa. Sim. Parte de requisitos. Parte de requisito cai bastante na FGV, é um assunto que a FGV gosta muito. A gente tem que saber classificar os requisitos, tem que saber quando que o requisito é funcional, quando que é não funcional. Se ele é funcional, ele expressa uma funcionalidade, ele expressa um serviço. Se ele é não funcional, ele expressa uma restrição, uma premissa. A gente tem que saber também que os requisitos não funcionais podem ser de produto, organizacional ou externo. De produto, se ele se refere àquele produto de software especificamente. Organizacional, se ele não se refere àquele produto, mas ele se refere à organização, onde dentro da organização, essa regra vai valer para qualquer produto de software que eu tenha ali dentro. E externo, quando é além da minha organização. É uma lei, uma norma, algo que dite o comportamento do meu sistema. Por exemplo, se eu digo que o software tem que ser desenvolvido na linguagem Java, isso é um requisito funcional ou não funcional? Não funcional de quê? De produto? Depende. Se eu digo o seguinte, apenas esse software vai ser desenvolvido em Java, aí é de produto. A direcionamento da organização é, todos os softwares novos vão ser desenvolvidos em Java, aí é organizacional. Se vem uma norma do governo e diz, todos os softwares do governo têm que ser desenvolvidos em Java, é externo, é algo que está obrigando o comportamento. Requisito de domínio é um requisito que ele não é considerado nem funcional e nem infuncional. É um requisito que ele é tão intrínseco, tão ligado à regra de negócio daquele produto, que ele passa a ter uma denominação maior. Ele passa a ser algo inerente ao negócio. Ele passa a ser considerado requisito de domínio do negócio. Geralmente quando é alguma regra muito complexa que vai valer apenas para aquele sistema que está relacionado à regra de negócio daquela organização. Engenharia de requisitos. Tem a definição do Prisma, tem a definição do Somerville. O que eu preciso saber? Conteúdo, eles só mudam as caixinhas.
Concepção. Concepção, eu vou fazer o meu estudo de viabilidade, vou verificar se aquilo é viável ou não. Levantamento. Vou levantar requisitos, descobrir novos requisitos. Elaboração. Requisito que eu levantei, vou refinar. Negociação. A partir agora do requisito que eu verifiquei que é viável, levantei, refinei, vou negociar qual o requisito que vai entrar, qual que não vai. Vou negociar o que é possível, o que não é. Especificação. Vou apresentar um documento formal contendo a lista dos meus requisitos para funcionar como contrato entre desenvolvedor, entre equipe de desenvolvimento e usuário. Vai ser o contrato que vai direcionar todo o processo de desenvolvimento. Validação. É garantir que eu tenho requisitos definidos de maneira clara, requisitos definidos de maneira não ambígua. Garantir que qualquer inconsistência seja descoberta aqui dentro. Essas são as etapas. Em paralelo com todas essas, eu tenho o quê? Gestão de requisitos. Tratando mudanças, verificando o melhor momento em que as mudanças possam ocorrer e tratando rastreabilidade. O que é rastreabilidade? Saber quem pediu, para qual projeto pediu e se interfere em algum outro requisito. E o Somerville ele fala a mesma coisa de forma diferente. Ele fala que começa pelo estudo de viabilidade, depois eu tenho a elicitação e análise, que seria a mesma coisa de levantamento e elaboração. Depois ele fala que tem especificação, que seria a mesma coisa da negociação e da especificação. E por último, a validação. Objetivos idênticos. Percorrendo todas essas, eu tenho gestão de requisitos. Outra coisa importante vocês estudarem também para a FGV. Diferença de questionário para entrevista, para brainstorm, etnografia. Essas técnicas de levantamento de requisitos costumam cair também para a FGV. Eu não estou querendo me estender muito, pessoal, porque acho que já é cansativo demais o pessoal ficar aqui até 9h30, né? Então algumas pessoas já começam a ter compromisso de ônibus e tudo mais. Então vamos lá, análise de pontos de função. Primeira coisa, vou reunir toda a documentação possível para poder fazer meu processo de contagem de ponto de função. Depois disso, identificar o propósito, motivo, qual a minha demanda, por que eu estou fazendo essa contagem de ponto de função. Identifiquei meu propósito, vou definir se é uma contagem de desenvolvimento, de aplicação ou de um projeto. Vou definir qual é a forma de contagem que eu vou fazer. Determinei qual é o tipo de contagem, vou determinar o escopo. O que é o escopo? O escopo é determinar a fronteira da minha aplicação. Preste atenção, fronteira. Definir a minha escopo, eu vou definir a minha fronteira. Vou definir o que o meu software vai fazer, o que ele não vai fazer. Depois disso, eu vou determinar a fronteira, que não tem nada a ver com o escopo que determina a fronteira, ok? Determinar a fronteira é pegar apenas os requisitos funcionais e desconsiderar requisito não funcional. Mais uma vez, repetindo. Escopo da contagem. Eu vou determinar a minha fronteira de atuação. Determinar a fronteira. Eu não tenho nada a ver com fronteira. Vou pegar requisitos funcionais apenas e desconsiderar requisito não funcional. Peguei isso, agora vou medir as minhas funções de transação e funções de dados. Funções de transação. Entrada externa, saída externa, consulta externa. Funções de dados. Arquivo lógico interno, arquivo de interface externa. Vou calcular o tamanho funcional, vou documentar todas as informações para posteriormente, se isso for consultado novamente, tem ali todas as informações centralizadas. Levando em consideração que o meu sistema está dentro dessa caixinha, aqui dentro eu posso ter a informação saindo ou entrando, correto? Se a informação está entrando no meu sistema, o que faz sentido ela ser? Uma entrada, uma saída ou uma consulta? De fora para dentro é uma entrada externa. Então, de fora para dentro, só pode ser entrada externa. E saindo? Aí, saindo pode ser uma consulta externa ou pode ser uma saída externa. O que diferencia? O que diferencia é se tem cálculo, se tem processamento ou não. Se tiver processamento, se tiver cálculo, se tiver derivação de informação, é uma saída externa. Se não, se for uma simples recuperação de informação, é uma consulta externa. Aqui dentro eu vou ter locais onde as minhas informações vão ficar armazenadas. Como é que eu vou chamar esses locais onde vai armazenar as minhas informações? Arquivo lógico interno. Por que arquivo lógico interno? Porque ele está dentro do escopo da minha aplicação. E quando eu referencio arquivos que são de outras aplicações? Arquivos de interface externa. Essas são as principais funções que a gente tem. Funções de transação e funções de dados. O que eu tenho que saber? Além disso, tenho que saber a tabela também de contagem. Tenho que saber o seguinte. Tenho lá entrada externa, consulta externa e saída externa. Para a gente terminar e ir embora, pessoal, vamos lá. Tem que lembrar um. A gente não tem um combinado assim? 3, 4, 6.
Então, entrada externa, 3, 4 e 6. E agora eu sei que tem um desses que é mais complexo. Saída. Então eu faço o quê? Adiciono 1, mais 1. Então 4, 5 e 7. E o outro que é igual, repito. Perfeito. Agora, mesma coisa não, nada a ver, né? Ali e AE. Tem que guardar uma informação, a maior. Qual que é a maior? É o 7, 10 e 15. O que é mais custoso? Algo que eu tenho que cuidar ou algo que alguém cuida para mim? Que eu tenho. Então 7, 10 e 15 é do Ali. Como é que eu faço agora? Empurro para frente, 7, 10, volto 15 para cá, não faz sentido isso aqui, tiro 1, 5, 7, 10. Beleza? E agora a questão vai falar, tenho duas entradas externas. Qual é o ponto de função bruto do meu sistema? Duas entradas externas média. 2 vezes 4, 8, ponto de função bruto. Além disso, fator de ajuste é o cálculo que eu tenho que saber. A banca vai me falar qual é o meu nível de influência, eu vou jogar nessa fórmula. Nível de influência equaliza o casa decimal, então o nível de influência é 70, 0,7 mais 1,65. Pego esse resultado, multiplico pelo meu valor bruto, tenho o meu valor ajustado e acertei ponto de função. E 9,32, acho que deu para fazer aqui engenharia de software em 3 minutos, né? Ou como acertar questões de engenharia de software sem ter a menor ideia do que eu estou fazendo. Pessoal, boa sorte. Essa iniciativa dessa aula, ela foi iniciativa do professor Felipe Leite, porque então ele que organizou isso, ele que chamou o pessoal para fazer. Não tem benefício nenhum, próprio nenhum, não foi interesse, não foi nada. A ideia dele foi, quando ele me chamou, foi vamos fazer alguma coisa para ajudar a galera do IBGE, porque está ruim de concurso, todo mundo sabe disso, então vamos tentar fazer a nossa parte. Obrigado mais uma vez, desejo sucesso para vocês.